Olá! Saudações, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, professor Evandro Musi, FMB, passando aqui para te dar uma dica valiosíssima que, sem dúvida nenhuma, poderá te dar aí alguns pontinhos em prova, tá certo? Então, a dica de hoje será sobre a Lei 8.429 de 1992, que trata sobre a improbidade administrativa, a conhecida, como a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa. Veja que a Lei de Improbidade Administrativa, ela vai trazer algumas situações, tá? Prevendo quando o servidor pratica um ato de improbidade. Então ela vai dizer, olha, atos de improbidade, nós temos lá atos de enriquecimento ilícito, nós temos atos que causam prejuízo ao erário, nós temos atos que afrontam os princípios da administração, aí tem lá a submodalidade do prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Então você tem algumas regulações no que tange a improbidade. A dica de hoje que o professor vai trazer aqui, e muito importante para você acertar questões em prova, é sobre os sujeitos passivos. Quem poderá sofrer um ato de improbidade? Qual órgão ou entidade que poderá sofrer um ato de improbidade, que poderá figurar no polo passivo desse ato, vamos dizer assim? Veja que poderá sofrer um ato de improbidade tanto a administração direta, como também a administração indireta. Então, tanto a administração direta como também a administração indireta, eles poderão ser sujeitos passivos de um ato de improbidade administrativa. Só eles, professor? Não. Não é o que diz o artigo 1º da Lei de Improbidade. O artigo 1º da Lei de Improbidade diz que poderão figurar aí como um sujeito passivo do ato de improbidade, não importando a esfera de poder, não importando qual a esfera de governo. Então, no âmbito dos 3 poderes, da União, dos Estados, dos municípios, tanto a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, como também a administração indireta, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações. Tá? Somente elas? Não. Também temos ali no finalzinho do artigo 1º, a empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade que o erário público contribua para o seu custeio ou para a sua criação com mais de 50% do seu patrimônio ou da receita anual. Quer dizer, então, professor, que se o erário público contribuir com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, não poderá ser sujeito passivo de um ato de improbidade? Cuidado, não é que não poderá. Se você ler o parágrafo único do artigo 1º, ele diz que estão também sujeitos às penalidades, essas instituições, que o erário concorra também com menos de 50%. Então, tanto mais quanto menos de 50%. Se o erário contribuiu, estarão sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade. Só que existe uma diferençazinha. A diferença é que o quê? Se for menos de 50% que o erário contribuiu para a criação, para o custeio dessa entidade, levando-se em consideração o seu patrimônio, levando-se em consideração a sua receita anual, aí as sanções patrimoniais, elas se repercutirão na medida daquilo que o poder público contribuiu. Certo? Ou seja, a repercussão do ilícito se dará na medida da contribuição dos cofres públicos. Mas é importante que você se lembre isso. Então, poderão se sujeitar às penalidades da lei, aquele ato que for praticado contra a administração direta e indireta, 3 poderes, e não importa a esfera de poder, federal, estadual ou municipal. E também essas entidades que a administração, por exemplo, direta contribui com mais ou menos de 50% do seu patrimônio, da sua receita anual. Ou menos também. Só que aí, menos, a repercussão do ilícito vai ser sobre o que o poder público contribuiu. Tá certo? Então, essa foi uma dica para você gabaritar esse tema em prova. Veja que muitas vezes gera confusão na cabeça do candidato, tá? E você não pode esquecer dessa dica que com certeza já vai te garantir aí alguns pontos em prova. E uma questão muitas vezes pode te colocar para dentro do cargo, pode te aprovar ou pode te reprovar, pode te colocar para fora do concurso, pode te colocar para fora da OAB e assim por diante. Então, uma questão que você acerta ou que você erra,
terra, sem dúvida nenhuma, pode te prejudicar na prova que você vai prestar, tá certo? Então eu quero desejar a você agora um excelente dia de estudo. Até mais!